Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa última live do dia, nesse projeto tão bacana de lives que temos feito aí com conteúdo na área do segmento esportivo. Em especial, antes do Atílio chegar, eu já gostaria de convidar os nossos colegas para as lives de amanhã. Amanhã nós teremos grandes nomes aqui, principalmente da área da gestão, né? Será uma oportunidade bem bacana amanhã. Teremos na gestão operacional de eventos esportivos, Rodrigo Simon, que foi um dos gestores aí, teve experiência na Copa do Mundo de Futebol Sub-17 o ano passado, esteve agora recentemente nas eliminatórias em Carlos Barbosa no futsal, profissional extremamente capacitado, né? Teremos também o tema Nova Dimensão do Futebol pós-Covid-19 com a Amir Somoge, diretor da Sport Foley, que é um dos principais estudiosos e gestores esportivos desse país, né, na área de gestão e marketing esportivo. Então, uma baita de uma oportunidade. E teremos também Emerson Ávila, treinador de futebol experiente, com diversas passagens aí no futebol, em diversos setores do futebol brasileiro. E então teremos 3 lives amanhã bem interessante, contribuindo para que aqueles que são apaixonados pelo esporte, aqueles que vivem do esporte, possam ter a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos nesse momento tão difícil, né, que a gente vive, dessa pandemia. E dessa forma a gente tem compartilhado com alguns colegas um pouco de conhecimento dentro desse trabalho que nós realizamos no esporte na área de capacitação. Convido vocês também, aqueles que perderam por algum momento as nossas lives, né? TV Levi Esportes no YouTube, todas as lives estão sendo disponibilizadas lá. E nosso objetivo é realmente contribuir com todos, material gratuito, já são mais de 15 horas de muito aprendizado esportivo e contribuição para os colegas do esporte. Estou esperando o Atílio chegar aqui para que a gente possa iniciar essa live. Enquanto isso, queria mandar um abraço para o meu amigo Dominguinhos, apaixonado com futsal, que está aí na conversa. E vamos iniciar nosso bate-papo aqui. Atílio já está chegando. Boa noite, Atílio. Boa noite, Levi. Prazer estar aqui com você. Iniciando aí, agradecendo muito o convite. Uma honra para mim, viu, Levi? Atílio, eu que agradeço por você ter aceitado. Em especial, já agradeço aqui o José Raimundo, atual presidente da Federação Mineira de Futebol de Salão, que tem sempre apoiado o futsal e principalmente apoiado esse setor da capacitação, né? E inclusive até o Reinaldo, domingo, quando a gente conversava, fez questão de destacar isso, que a Federação Mineira aqui consegue fazer um trabalho na área de capacitação muito importante. Então, eu queria agradecer ao Zé Raimundo que está aqui na escuta, agradecer você, que como sempre nos apoia, nos incentiva e está conosco nessa caminhada aí do esporte. Você que é uma referência, né, acompanha seu trabalho há muito tempo já, desde quando eu fiquei sabendo que você era um dos gestores do Clube Atlético Mineiro naquela época do auge do futsal aqui do Galo. E nesse momento tive a oportunidade, no final do ano passado, de conviver um pouco com você no projeto Lendas do Futsal, que nós vamos contar um pouquinho aqui como que foi também, certo? Atílio, nós já estamos com vários colegas, né, entre eles até o Kelson já chegou aí, mandar um abraço também. Queria que você apresentasse quem é o Atílio. Né? Eu sou um mineirinho aqui do sul de Minas, minha cidade é Campanha. A maioria do pessoal que trabalhou comigo conhece bem a cidade. Na época do Atlético, a gente fez 2 pré-temporadas aqui em Campanha. Depois, outros clubes que eu passei, como o Sul e Ubra, também passaram por Campanha. Sou, desde sempre, um apaixonado por esportes. Apesar de ter me formado em Direito na Milton Campos de Belo Horizonte, mesmo sem nunca ter exercido, né, foi importante, né, nesse processo de gestão ter feito o curso de Direito. Atualmente eu sou comerciante e produtor rural aqui em Campanha mesmo. Trabalhei profissionalmente com esporte de 1977 até 2008.
Adoro samba, apesar de não ter cara de sambista não, mas adoro samba. Sou um cara muito tranquilo e amizade para mim é tudo nessa vida. Eu tenho esse lema de ser um cara que aprecia e valoriza muito as amizades. Talvez seja por isso que a gente nós percebemos no evento Lendas do Futsal, o respeito e a admiração e o carinho que os atletas têm com você e com José Roberto da Pax de Minas e com José Raimundo, mas principalmente pela forma que você conduz aquela turma, né? Todos têm tratado de forma diferente. Então, talvez seja por esse seu lado bacana, né? Vamos dizer, esse lado humano, essa relação que você criou com os atletas. E o futsal surgiu como na sua vida aí, Atílio? É interessante, sabe, Levi? Eu sempre fui um cara do voleibol. É o esporte que eu pratiquei, né? Nunca fui expoente, nunca cheguei a ser profissional, mas foi o esporte que eu pratiquei. Né? Tive a ousadia de chegar na época do próprio Atlético, fazer alguns treinos lá no Atlético, naquela época gloriosa do vôlei. Tem grandes amigos em função disso, Pelé, Hélder, Estrela e outros tantos. E em função de ser uma pessoa do vôlei, Campanha tem um evento que chama Olimpíada Campaense. E a Olimpíada é um evento hoje com mais de 60 anos, é o evento mais antigo do sul de Minas. E eu sempre trazia esses meus amigos para jogar vôlei por Campanha. Então, depois do 10º título consecutivo, foi até um pedido da minha mãe. Falou, agora está na hora de você olhar um pouquinho para o futsal. Campanha sempre teve bons times, né, nunca precisou de reforços, mas agora está numa entre-safra. Então, você tem que se dedicar um pouquinho ao futsal. E na época o treinador aqui era amigo, era um parceiro, né? E eu comecei a fazer os contatos, né, e consegui, inclusive, trazer a Seleção Mineira de Futsal. Na época o presidente da federação era o Madeira. A Seleção Mineira veio representar o time de Campanha nessa competição, na Olimpíada Campaense. E aí, uma vez que você é picado, né, pelo bichinho aí do futsal, entra na veia, e eu me tornei um salonista e nunca mais saí do futsal. E como surgiu a oportunidade de ir para o Atlético Pax de Minas? O Levi, foi justamente em função disso que eu estou te contando, né, de trazer a Seleção Mineira para disputar a Olimpíada por Campanha, que eu me tornei amigo, né, não só do presidente, dos diretores, né, na época os supervisores eram o Guilherme, o Chopinho, o Palinha, o próprio Madeira. Eu fiquei amigo dos atletas, fiquei muito amigo do Pio, do Ronaldo, que já tinham, inclusive, participado aqui por outras equipes. E o Pio com o Ronaldo, né, acabaram sendo os interlocutores, né, principalmente o Pio, para que eu conhecesse o meu grande padrinho no futsal, que é o José Roberto da Pax de Minas, né, conhecido carinhosamente como Zé Roberto, que já era patrocinador do Oasis, né, o time chamava Oasis Pax de Minas em Belo Horizonte, e ele tinha um desejo muito grande de que o Oasis pudesse participar de uma liga, já participava do Campeonato Mineiro, e ele acabou, né, que a nossa primeira conversa foi aqui em Campanha mesmo, veio aqui para prestigiar esse evento que eu estou te falando, da Seleção Mineira participando, e a gente iniciou a nossa conversa, a nossa parceria, a nossa amizade, né, e dentro dos objetivos dele, casaram muito com a minha maneira de pensar, e eu acabei fazendo a parceria com a Pax de Minas, num primeiro momento ainda sem pensar em ser grande, né, dentro de uma parceria com o Atlético Mineiro. Mas a coisa foi caminhando, né, fomos muito felizes, né, na época o nosso objetivo era fazer parceria com o próprio Oasis ou com outras equipes, né, o próprio Arsenal Texaco de Belo Horizonte, mas caminhou para a parceria com o Atlético e graças a Deus fomos abençoados e deu tudo muito certo. Como que foi a construção dessa parceria, o Atílio? Como que se deu essa parceria? Né? Como eu te falei, Matheus, a princípio a parceria seria da parte de Minas para que a gente conseguisse uma equipe que já estivesse na liga. A liga era muito restrita na época, a liga eram 10 equipes,
adquirir franquia era muito difícil, então a gente queria mesmo uma parceria com uma equipe de Minas que já estivesse participando. E com o Arsenal, num primeiro momento, foi feita uma tentativa, a coisa não caminhou tão bem como a gente gostaria, não deu muito certo com o Arsenal, e aí surgiu a grande ideia de que conversássemos com o Atlético, até pela sua tradição. O Atlético sempre teve uma tradição muito grande no futsal, mas não tinha time até o juvenil. E aí fizemos, né? O Marcelo Assis ajudou muito, né, junto com o Zé Roberto, para que fizéssemos essas reuniões com a diretoria do Atlético. Na época o presidente era o Paulo Cury, que abraçou muito a ideia, nos deu carta branca, nos deu autonomia total para que pudéssemos desenvolver o projeto, desde que o Atlético não tivesse despesa alguma. Estaria cedendo para nós seu maior patrimônio, né, até hoje, que é a sua maravilhosa, imensa torcida, a sua camisa tem um peso muito grande, já existia uma tradição no futsal, e aí a gente, com essa carta branca, conduziu todo o processo, né, de formação da equipe, e essa parceria com o Atlético, que tinha a franquia da Pênalti, que era a sua fornecedora de material esportivo na época. E aí, Atílio, vocês, como que foi construir aquele plantel que se tornou um dos maiores plantéis do mundo, falando em futsal? Ô Levi, sem querer ser repetitivo, sem o Zé Roberto nada disso seria possível, né? Dentro da sua visão, dentro da sua disponibilidade de poder patrocinar da melhor maneira possível, o Zé Roberto conseguiu com que a gente pudesse ir até São Paulo e contratar nada mais, nada menos que o Miltinho, que era o treinador da Unimpro, na época técnico da Seleção Paulista. Junto com o Miltinho, trouxemos, né, o Rogério Mancini, que já era o seu preparador físico, e uma base desse time da Unimpro, que já tinha disputado a Primeira Liga, a Liga de 96, em parceria com a ABB de São Paulo. Então a gente já tinha, né, já existia uma base mineira, praticamente uma seleção mineira contratada, e a gente conseguiu, com essa união dessa base da Unimpro e de ex-atletas que já tinham trabalhado com o Miltinho, né, o caso do Carioca, do Índio, do Almir, né, e trouxemos também o grande pivô Fabinho, que estava no Corinthians, né, e dentro dessa união conseguimos montar a primeira equipe do Atlético Pax de Minas, que era uma equipe, num primeiro momento, cotada para fazer um trabalho, né, muito grande, né, de tentar ficar numa semifinal de uma Primeira Liga disputada. E como foi o desenrolar disso aí, Atílio? Ô, Levi, aí a gente foi abençoado, né? Abençoado primeiro pelo trabalho, porque não existe bênção sem trabalho, né? Com o trabalho do Miltinho, com as dificuldades todas que a gente enfrentava, com uma falta de estrutura, mas fomos conquistando essa estrutura, parceria com o Colégio Magno, parceria com outros locais de treinamento, né? Então fomos fazendo o trabalho, né? O trabalho foi muito árduo, muito difícil no começo, mas nós, né, tivemos a torcida sempre do nosso lado, e todo jogo no Colégio Magno era lotação total. Então a gente conseguiu, não perdíamos dentro do Magno, né? Na primeira fase da Liga não fomos muito felizes com os jogos fora, até porque o time estava em formação, o time não estava pronto, mas fomos galgando, fomos realizando um trabalho muitíssimo bem feito pela comissão técnica, né? E eu acredito, viu, Levi, eu não posso te afirmar, mas eu acredito que o Atlético Pax de Minas de 97, ele tem direito a ter a sua vaguinha ali no Guinness Book, porque com menos de 6 meses, né, com 5 meses de trabalho, de formação de uma equipe, nós conseguimos conquistar a nossa primeira Liga Nacional de Futsal. O Atílio, e quais eram os desafios da época, né? Porque a gente fala sempre hoje
hoje sobre as dificuldades que tem em fazer gestão e fazer o futsal ser um produto comercial atrativo para patrocinadores, para a torcida, para ganhar mídia na imprensa. Você tinha um ponto a favor, que era uma camisa de massa e um clube que te apoiou por meio da sua torcida. Né? Mas quais eram os desafios da época para fazer esse projeto engatilhar e colocar numa engrenagem e ir para uma disputa de uma liga que na época era muito forte, né? A gente sempre, principalmente nesse período aí, a gente tinha vários craques do futsal espalhados pelo Brasil. Na época, Levi, os principais jogadores do Brasil, todos estavam aqui, praticamente todos, né? Os atletas de seleção brasileira, né? E o Brasil tinha acabado de ser campeão mundial em 96, todos eles atuavam no Brasil, então realmente era um nível muito alto, muito forte. Então, assim, as principais dificuldades realmente foram essa briga nossa, essa luta contra a falta de uma estrutura que a gente precisava, né? As viagens eram muito longas para nós, a gente tinha muita dificuldade, porque dentro do orçamento inicial era para a gente ter feito as viagens por terra, mas depois a gente acabou, né, com a experiência do Miltinho, já de outras ligas, eu também já tinha participado em 96 pelo Arsenal Texaco, a gente acabou tendo que fazer a opção, né, pelas viagens mesmo aéreas, né, para uma preservação de elenco, né, para que a gente pudesse ir crescendo na competição, né, Levi? Então, Minas Gerais, que conquistava títulos nacionais há muito tempo, né, então os atletas de Minas faltava esse intercâmbio, né, de jogos de um nível muito forte, né, para poder ter essa experiência. Mas, como eu te falei, né, eu tive a felicidade de ter o Miltinho como o meu treinador, né, o período todo que nós passamos, né, e aprendemos muito com ele. Né, o Miltinho realmente tem uma passagem super vitoriosa por Minas Gerais, com esse início na Atlético, e com a experiência que ele já trazia de ser treinador no estado de São Paulo, que era um estado que tinha uma estrutura, que tinha todo um know-how diferente do que a gente tinha aqui na época. Atílio, e como foram as conquistas, né? Depois, as conquistas nacionais, você já começou a falar um pouquinho aí da Liga, da conquista da Liga de 97, mas como foram as conquistas também nacionais, 97, 98, e também as conquistas internacionais que vocês tiveram, né? E aqui eu já mando um abraço pro Caio, lá do Joinville Crona, que acabou de entrar na nossa live aqui. Ô, Levi, a primeira Liga de 97 abriu muitas portas, né? Então, com a Liga de 97, na época não tinha a Libertadores, não tinha o Sul-Americano. A equipe do Brasil, que era convidada para disputar a Copa Intercontinental, organizada pela FIFA e pela UEFA, e que daria a conotação de campeão mundial, era o campeão da Liga, que era o convidado. Então ganhamos a Liga de 97 e tínhamos esse direito de participar da Copa Intercontinental, que era o Mundial da época, em Moscou. E o Internacional, com parceria com a Ubra, que tinha vencido a primeira Liga em 96, foi lá para participar dessa Copa Intercontinental e todo mundo achava que era barbada. Então, o Inter vai lá, cumprir tabela, né, e vai ser campeão mundial lá dentro de Moscou. E não foi. Né, a coisa foi completamente diferente do que se esperava. O time lá do Dina Moscou era a seleção russa, um time extremamente competente, extremamente bem treinado, com uma quadra completamente diferente para nós. A gente jogava no Magno com uma quadra de 32, na Rússia a quadra era de 42, não era nem de 40, era de 42, a bola era diferente, a regra era diferente da que a gente praticava aqui, a gente ainda não tinha aqui o goleiro linha, lá já se jogava maravilhosamente bem com o goleiro linha, então a gente, né, teve muita dificuldade, com um título espetacular,
né, que a gente conseguiu esse título, né, que todo atleticano tem muito orgulho, que é o título de campeão mundial de futsal em 98, lá em Moscou, contra o Dina, que era a seleção russa. Né? Depois tivemos a oportunidade de novo de voltar em 2000, né, para participar, já num formato diferente, né, já com mais equipes, e infelizmente, né, por obra do destino, nós perdemos um jogo onde fomos muito superiores, mas perdemos, na época tinha ainda a morte súbita, perdemos o campeonato para o Caja Segovia, da Espanha, mas temos também muito orgulho de também ter sido vice-campeão mundial num evento que tinha a Ubra, que tinha o Caja Segovia, que tinha o Dino de Moscou, perdemos na morte súbita, mas foi mais uma medalha, a gente tem que saber valorizar quando é vice-campeão também. Ô, Atílio, quando vocês começaram a criar esse projeto, vocês imaginavam que a repercussão que ele teria seria desse patamar? Porque até hoje nós temos o maior público num jogo de futsal, né, lá no Mineirinho, num evento fantástico. E aqui eu mando um abraço para o Igor, que já disse que trabalhou de gandula lá nesse jogo, mandou uma mensagem para nós aí. Mandar um abraço também para a turma aí da equipe que está nos assistindo, já viu o Renatão, já viu o Hudson também aí na live. Então eu queria saber de vocês, você imaginava que o projeto ia tomar esse patamar que tomou? Não, sinceramente a gente não imaginava não, viu, Levi? Inclusive, eu acabava, né, dentro desse meu projeto, mandar um abraço aqui do Mauricinho, tá lá na Itália, né, um grande amigo. Acompanhando a gente aí. Um abraço, Maurício. A gente imaginava que realmente ia fazer uma excelente liga em 97, né, e acabamos vencendo. Fomos para Moscou, naturalmente, para ganhar, sabendo da dificuldade, vencemos. Né? Depois, em 99, conseguimos montar aquele que em todas as enquetes foi o maior time de futsal até hoje feito no Brasil. Né? Tínhamos naquele time nada mais, nada menos, que alguns que foram os melhores do mundo em suas épocas e alguns que não foram, mas deveriam ter sido. Né? Manuel Tobias, Falcão, Benício, Índio, Euler, Rogério, Renato, se eu for falar todo mundo aqui, eu corro o risco de esquecer, mas o Pio, Sidão, Rosinha, Cacau, Lincoln, era um timaço, né? O Kelson, o velho, enfim. Então, a nível de resultados, eu acho que num intervalo de 4 anos, talvez só a Malve tenha conseguido algo parecido. E para a repercussão do patrocinador da Pax de Minas, foi alguma coisa fora do comum, de excepcional. A Pax, quando entrou no projeto, né, que começou essa parceria com o Atlético, tinha cerca de 60 mil associados no primeiro ano e virou o segundo ano com dobrou a capacidade, né, de associados. Sem falar no respeito que a marca tomou, né, até hoje, fala em Pax de Minas, todo mundo tem essa ligação, né, com essa parceria vitoriosa com o Atlético. Então, eu resumiria que foi uma coisa excepcional. O Atílio, como foi gerenciar tantos craques dentro de um grupo só, né? Porque você mesmo já citou aí, você tinha em quadra Vinícius, Manuel Tobias, Falcão, Pio, jogadores que vieram de fora, com jogadores de uma base aqui de Minas, né, principalmente da capital. Como que foi gerenciar isso daí? E aproveito e mando um abraço para o nosso amigo e professor Ricardo Brooks, que entrou na nossa live agora nesse momento. É uma honra ter ele aí com a gente, né? Uma referência, uma pessoa que eu admiro, acompanho muito. Desejo muito sucesso para ele também nessa nova empreitada que ele está lá. Mas, Levi, você administrar tantos talentos não é uma tarefa fácil, né? Mas, como eu te falei, a gente tinha uma equipe fantástica da comissão técnica também, né? O Miltinho, o Rogério, a nossa equipe médica, coordenada lá pelo Dr. Ney Lasmar. Então, conseguimos, né, fazer com que o pessoal entendesse, né, que não tinha mais no futsal aquele chavão de titular e reserva. Muitas vezes o jogador que iniciava uma partida, no final, na hora que a gente ia olhar no scout, ele tinha ficado até menos tempo fora
do que aqueles considerados titulares, né? Então, tivemos, naturalmente, né, algumas pequenas dificuldades, mas que foram superadas, né? Vitória supera tudo, né? A partir do momento que a coisa começa a acontecer, que os resultados aparecem, a gente consegue superar isso tudo. Vou me permitir fazer uma comparação com o que o Jorge Jesus está fazendo no Flamengo. Chegou desacreditado, um português que tinha ganho alguma coisa lá fora, mas nada tão expressivo, né, e os resultados fizeram com que hoje ele seja respeitado, uma referência nacional e internacional. Eu acho que o Milton teve muito disso. Chegou, tinha uma passagem em São Paulo, num time pequeno, né, um time sem muita estrutura, sem muito investimento, que era um ímpio, mas com uma gama de informação, com uma capacidade fora do comum, e o Milton chegou e aqui, né, a gente conseguiu, nós fomos responsáveis por proporcionar, na medida com que a gente conseguia as parcerias, que ele desenvolvesse tudo aquilo que ele sempre quis, que ele imaginava. Então, a partir daí, Levi, a coisa fica menos difícil. Eu não vou falar em momento nenhum que fica fácil, mas ela fica menos difícil. E foi através, né, dessa parceria, desse entendimento dos atletas, né, com o Zé Roberto sempre nos apoiando em tudo, né, fazendo o máximo do máximo para que a gente tivesse sempre a melhor estrutura, a melhor condição. Isso aí coroou esse grande trabalho que foi feito nesse período de 4 anos entre essa parceria Pax de Minas e Clube Atlético Mineiro. O Atílio, e a sequência do projeto, né, acabou que o Atlético não deu sequência, né, e muitos atletas se espalharam pelo Brasil, né? Como que você avaliou esse pós-Atlético aí na carreira desses atletas? Porque a gente viu até então, uns 8 anos atrás, alguns atletas que foram destaque nessa equipe, ainda jogando em alto nível. Então, qual foi o papel a contribuição que o Atlético teve no futsal, no quesito de formação de novos atletas para o futsal brasileiro? Isso aí foi fantástico, Levi. Isso aí, todos eles, né, todos esses atletas, eles nunca cansaram de dizer a maior verdade com relação a isso, que foi esse dom que o Milton tinha de revelar atleta, né? Quando a gente fez a montagem em 97, ele trouxe o Vinícius, que era o primeiro ano de adulto, o Euler, que era o primeiro ano de adulto, o goleiro Brigadeiro, né? Ele trouxe o Carioca, que tinha sido juvenil dele, o Índio, que tinha sido juvenil dele, o Almir, que tinha sido juvenil. E assim, logo que acabou a Liga de 97, a gente já tinha esse projeto de montar uma equipe sub-20, uma equipe juvenil, para que ficasse mais fácil a renovação. Porque uma vez que você ganha uma liga, todos os jogadores se valorizam. Justíssimo. Então, o que o Milton passava, né, e que nós procuramos seguir à risca? Nós precisamos ter um sub-20 muito forte, capaz de ir substituindo esses atletas adultos que vão receber propostas fantásticas, não só do Brasil, como do exterior. E nós montamos o nosso primeiro grande time juvenil já no segundo semestre de 97, e em 98 esse time já foi campeão da Taça Brasil, quer dizer, o time foi campeão brasileiro. E desse time, eu morro de medo de citar nomes, que sem querer você pula alguns, né? Mas tinha lá o Sidão, tinha o Kelson, tinha o Saad, né? Depois se incorporaram a essa equipe o Nando Grana, o próprio Neto, o Tostão, o Leitão. Né? O Leitão, Bianchini, o Igor. Então, assim, essa nossa vocação, né, junto com o Miltinho, de ter sempre um sub-20 muito forte, nos ajudou demais, porque um jogador se destacava muito, recebia uma proposta, saía, você tinha sempre uma primeira opção de buscar no sub-20 essa peça de reposição. Né? Eu lembro que em 99 a gente tinha um super time,
e teve um jogo que, em função de contusão de cartão, foi lançado recém-saído ainda era juvenil, o Neto. Depois veio a ser um jogador considerado o melhor do mundo. Então esses jogadores tiveram assim, oportunidades fantásticas, né? O Kelson, lá em Moscou, depois acabou indo para a Rússia, fez muito da sua vida lá em Moscou, mas jogando ao lado do Manuel Tobias, do Pio, do Rosinha, enfim, essa mescla de jogadores já consagrados com os juvenis, isso eu tenho certeza, foi muito importante para nós, mas muito importante na própria carreira deles, né, Levi? Bacana, Atili. E dando sequência, queria também mandar um abraço para o Rodrigo Perdigão, que para nós hoje é uma referência e está na live acompanhando aí também. Um abraço, Perdigão. O Atili, e dando sequência, como foi aquele evento do ano passado, né? Foi considerado um dos melhores eventos do futsal no país, que foi a lenda do futsal. Cara, foi fantástico, viu, Levi? Foi fantástico. Ali a gente conseguiu, né? Eu sempre falava, a gente conseguiu num 3-1, que foi um evento com foco principal de solidariedade, né, de ajuda ao Chiquinho, que foi o nosso massagista durante os 4 anos do Atlético Paques de Minas. Uma homenagem ao nosso grande comandante, né, que foi o Miltinho, que nos deixou o ano passado, e também a comemoração, né, dos 20 anos do bicampeonato da Liga, né, daquele super time. Então, assim, conforme está falando o Vagnão aí, que sempre foi o auxiliar lá do Chiquinho, foi emocionante demais. Foi, assim, uma emoção fora do comum de você, através de uma confraternização de amigos, né, de um jogo de futsal, proporcionar ao Chiquinho a compra da sua prótese importada. Né, o Renatão ajudou demais nisso, através das suas parcerias com as empresas, né, que fabricam prótese, né, de podermos fazer uma homenagem ao Miltinho. Quem esteve lá presente, né, foi uma coisa muito íntima, mas pôde proporcionar a Márcia, né, a grande parceira, a grande companheira do Miltinho, ter estado com a gente no vestiário antes que o jogo começasse, né, ter confidenciado para nós, foi a primeira vez que ela entrou no vestiário, que ela pôde receber o abraço e abraçar todo mundo, né, e o próprio jogo em si. É um jogo, você foi meu grande parceiro, onde a gente se conheceu, que eu passei a te admirar de uma maneira muito forte. Um jogo que a gente ficava o tempo todo, será que vai ter 1.000? Será que vai ter 1.500? Será que vai ter 2.000 pessoas? E a gente colocou mais de 3.000 pessoas no Minas numa segunda-feira à noite, com ingresso pago, né, e a gente conseguiu atingir os nossos 3 objetivos de uma maneira sensacional. Muita gratidão por aquele evento, muita gratidão mesmo, viu, Levi? E como foi rever esses craques? Cara, é sempre muito bom, né? Muito bom. A resenha é sempre muito legal, né? Uma amizade muito sincera, uma amizade que ficou e fica, né? É isso que a gente leva. Quando você me perguntou a respeito de mim, eu te falei que, né, essa minha valorização por amizade é uma coisa que eu carrego comigo a vida inteira, né? E aquele dia ali foram, né, para alguns foram 2 dias, para outros foi 1 dia e meio, para outros foi só meio-dia, mas assim, fantástico, né, para a gente poder rever todo mundo, saber como as pessoas estão, todo mundo veio por conta própria, ninguém fez questão de nada. É lógico que tivemos uma parceria sensacional com relação ao hotel, mas cada um bancou a sua passagem e a gente conseguiu cumprir a nossa meta, os nossos objetivos e reforçar esse laço de amizade que vai para a vida inteira, né, Levi? Com certeza, né, Nath? Acredito também que foi um dos principais eventos no ano passado do futsal brasileiro, ter atraído tantos craques e a gente poder estar lá vendo aquele ginásio lotado e na arena lotada para acompanhar um jogo de futsal, como a gente há muito tempo não via aqui em Minas, e
e no Brasil, né? Ainda dentro desse projeto do Atlético, Atílio, você acredita que ele foi um marco na Liga de Futsal no Brasil? A questão do Atlético ter participado, um clube de camisa, um clube tradicional, estar envolvido na Liga, isso favoreceu o crescimento do futsal no nosso país? Ô, Levi, na época, com certeza, foi uma coisa maravilhosa. Foi um marco sem igual. Um casamento perfeito, Atílio? Foi um casamento perfeito, né? Uma confiança mútua. O Atlético confiou na Pax a administração, a gestão do futsal. A Pax abraçou a causa, a torcida foi... Cara, não tenho o que falar, eu não consigo adjetivo para falar o que foi, durante esses 4 anos, a torcida do Atlético Mineiro. O Reinaldo com o Ferretti, quando eles estavam na GM, eles me confessaram que eles treinavam na GM antes de vir no Magno jogar contra o Atlético, eles colocavam caixa de som com o hino do Atlético, para os atletas acostumarem com o barulho que a torcida fazia. E assim, Levi, uma coisa sensacional, cara, que eu trago muito isso para mim, sem falsa modéstia, que foi, em 3 dias, em 97, em 3 dias, a gente tirar o jogo do Magno, que era nosso direito fazer a final no Magno, e levar essa final para o Mineirinho. A arena foi construída, foi montada em 3 dias, com a Rede Globo. Quer dizer, o que me convenceu na época a levar o jogo para o Mineirinho foi saber que teria uma Rede Globo, num domingo de manhã, dentro do Esporte Espetacular, transmitindo esse jogo para o Brasil todo. E, cara, foram 3 dias de sufoco total. Não sei se o Zé Roberto está aí assistindo, mas o Miltinho ficou 3 dias sem falar comigo, os atletas ficaram muito apreensivos. O Zé Roberto me falou: Tílio, a responsabilidade é sua, você quer levar o jogo para o Mineirinho, você leva. Mas se a gente não ganhar a liga, na hora que acabar o jogo, você faz sua mala e volta para a campanha. E assim, cara, eu fui muito intuído, fui muito feliz, eu confiei muito na força da torcida do Atlético. Conseguimos, em 3 dias, fazer um trabalho sensacional. É lógico que toda a estrutura da liga levou o tapete, né, o Taraflex, colocou o placar eletrônico, mas tanto o Atlético como o Banespa não conseguiram fazer treino. Nós fizemos um reconhecimento de quadra no sábado à noite. E assim, cara, a gente não dormiu, a gente não dormia, porque a expectativa nossa era 5.000 pessoas, era de repente as cadeiras estarem lotadas, né? E quando nós fomos para o Mineirinho no domingo de manhã, que a gente começou a chegar perto, a gente não entendeu nada. Engarrafamento, camelô vendendo bandeirinha, camelô de cachorro-quente, fomos chegando perto do Mineirinho, a coisa foi ficando cada vez pior. Cara, e na hora que nós entramos para fazer o aquecimento, a gente não acreditou. No aquecimento, o Mineirinho já devia ter lá 12, 13 mil pessoas, né, e acabou com 17 mil pessoas. O Banespa, cara, entrou para treinar. Na hora que o Banespa entrou para treinar, a vaia foi tão forte, né, que eles se perderam, acabou a concentração, eles nem treinaram direito. Então, e, graças a Deus, fomos agraciados com uma partida maravilhosa e vencemos por 4-1. Então, assim, fica aquela sensação de ter feito certo, né? Engenheiro de obra construído é fácil, estou falando isso porque realmente deu certo, a gente confiou e deu muito certo, mas assim, eu acho também que na época a Liga deixou passar o boom da história, sabe, Levi? Não soube valorizar como deveria esse feito, né, de um jogo no Mineirinho com 17 mil pessoas. Eu lembro que na parte da tarde teve um jogo do Campeonato Brasileiro no Mineirão com 11 mil pessoas, e nós levamos 17 mil pessoas. Depois, em 99, foram 27 mil pessoas, 22 mil ingressos vendidos, que era o que era permitido, mais 5 mil cortesias. Também foi uma coisa monstruosa, maravilhosa, mas a gente já sabia que ia acontecer. A gente não tinha dúvida, né? Como em 2000, também, na final contra o Vasco, né, a primeira partida foi em Belo Horizonte, devia ter lá umas 15, 16 mil pessoas, depois no Maracanãzinho
cerca lá de 18 mil pessoas, mas a Liga, os responsáveis na época, eu acho que eles deixaram passar, não souberam aproveitar. E emendando o que você me perguntou, eu acho que todo time, né, chamado time de camisa, ele agrega, ele só pode agregar, né, na Liga. Hoje temos aí o Corinthians, né, com essa bandeira, o próprio Joinville, que é um time de camisa, mas chegamos a ter Internacional, Atlético, Flamengo, Vasco, né, e esses times, infelizmente, São Paulo, esses times não chegam, Palmeiras também participou da Primeira Liga, não deram sequência. Acho importantíssimo as cidades, né, como é o caso de Carlos Barbosa. Importantíssimo. Você tem uma cidade que respira futsal, é tido hoje como a capital mundial do futsal. Acho importantíssimo times tradicionais como Minas Tênis Clube, um orgulho para Minas Gerais. O único clube que participou de todas as ligas. Mas eu acho que falta um incentivo para que a gente tenha os clubes tradicionais, tenham as cidades que respiram futsal. Hoje tem Pato Branco, né, tem Foz do Iguaçu, desculpa, eu não vou conseguir citar todas, né, mas os times de camisa deveria ser feito um trabalho, né, junto à própria CBF, do mesmo jeito que hoje ela obriga os times que participam do Campeonato Brasileiro de ter um futebol feminino, de ter o futsal em alto nível, porque o futsal continua sendo o maior revelador de craques para o futebol, sem sombra de dúvida. O Atílio, ontem nós fizemos aqui uma live com o Lúcio Flávio, né, que foi inclusive camisa 10 do Atlético aí no futebol de campo profissional, e ele comentava justamente isso, do papel importante que o futsal tem hoje na formação do atleta, desde aquela época, né, antes dele entrar para o profissional, e ele nos revelou que quase se tornou um atleta profissional por causa dessa geração do Galo, e ontem na nossa live, não sei se você acompanhou. Queria aproveitar também, quinta-feira nós vamos ter aqui o Thiago, goleiro da seleção, campeão em 2008 e considerado o melhor do mundo, né? Teremos o Fabiano, preparador físico do Tubarão, que faz um excelente trabalho, foi campeão dos Jogos da Juventude agora, recentemente. Teremos o Taveira, que hoje, além de ser supervisor do Minas, vem sendo um diretor técnico da Liga. E teremos o Vini, que é o melhor capitão de todas as épocas da seleção brasileira, que também jogou no Atlético. E teremos o Lavoisier, que vem falar um pouquinho sobre essa história de Carlos Barbosa ter se tornado a cidade do futsal. Então, nós valorizando o futsal cada vez mais aqui nas nossas lives e também nos nossos eventos esportivos. O Atílio, dando sequência, depois do Atlético, como foram suas experiências no futsal? O Levi, quando, né, a parceria teve que se encerrar, né, em janeiro de 2001, né, a parceria durou de 97 a 2000, né, e em 2000, por uma série de problemas, a gente acabou até não conquistando o título, mas fomos vice-campeões da Liga, com muito orgulho, vice-campeões mundiais, vencemos o Campeonato Mineiro, mas o Atlético passava por problemas seríssimos financeiros. Foi tentada uma parceria na época com a Octagon, igual vários clubes, né, fariam parcerias com bancos internacionais. Essas parcerias não aconteceram, né, e ficou uma defasagem salarial, né, infelizmente aconteceu. E aí o presidente, né, Hélio Brant, em janeiro de 2001, ele chegou à conclusão que não daria para continuar a parceria, né? E com isso, a gente já tinha vários atletas, comissão técnica com salários, né, acertados, salários já renovados, e eu acabei, né, com a autorização, naturalmente, do Zé Roberto, da parte de Minas, procurando lá o Minas Tênis Clube e levando a parceria da parte de Minas para o Minas. Então, assim, o meu primeiro clube pós-Atlético foi o Minas, essa parceria Minas-Atlético-Pax de Minas. Depois eu acabei saindo logo após a Liga, e eu não continuei. Aí fiz vários trabalhos para a Confederação, na época se chamava, né, de delegado de jogo, né, que na verdade é um gerente de arena. E aí eu fui convidado pelo presidente da Federação Goiana de Futsal, o Iberaldo Martins, para ser supervisor da seleção goiana no Campeonato Brasileiro Juvenil. E fui para lá, né,
começamos um trabalho do zero, né? O futsal lá, principalmente a nível juvenil, era fraco, né? Conseguimos montar uma equipe forte, né? Perdemos a semifinal justamente para Pernambuco, que foi a vice-campeã, perdeu o título para São Paulo. Então, conseguimos fazer um trabalho bacana lá em Goiás, na seleção, e já emendei depois esse trabalho, né, com a formação do Palmeiras de Goiás, né, disputamos a Liga já em 2002 com o Palmeiras de Goiás. Depois, em 2003, o próprio Palmeiras de Goiás fez uma parceria com o Goiás Esporte Clube, né, disputamos mais uma liga lá. Depois voltei a trabalhar, né, com a Confederação. Tive uma passagem muito rápida, né, para convite do Marco Bruno no Vasco da Gama, disputando aí a Copa Rio São Paulo Minas. E depois tive uma passagem também numa liga pela Unisul, e nesse mesmo ano eu acabei, depois da liga, me desligando e sendo convidado, fui trabalhar na Ubra, né, que para todo supervisor na época era o grande sonho, né? Era uma estrutura fantástica, criada lá, né, pelo PC e pelo Larry, né? A Ubra, um projeto esportivo monstruoso, né, com várias modalidades. Então, assim, era o desejo, era o sonho de todo mundo, e eu acabei, né, tendo essa felicidade de ter sido convidado e ter ido trabalhar na Ubra, né, a partir de setembro de 2006. E aí, se você me permitir contar um pouquinho do que foi esse trabalho, né, Claro, essa minha fica à chegada vontade. na Ubra. Eu cheguei, a Ubra era a equipe primeira colocada no ranking da Liga, né, a equipe com mais semifinais, várias finais, vários títulos, né, e em 2006, em 20 clubes classificavam 12, e pela primeira vez a Ubra ficou fora dos 12, a Ubra ficou em 15º lugar. Então eu cheguei numa, né, entre aspas, terra arrasada, para fazer a reconstrução da Ubra. Com muita dificuldade, né, consegui, né, já reestruturar para o Campeonato Gaúcho, né, chegamos já na semifinal daquele ano, e depois, em 2007, tive a felicidade de trazer o Rogério Mancini para ser o meu treinador, né, na Ubra, e perdemos uma semifinal incrível, né, o time tinha sido disparado o melhor time da fase de classificação, mas perdemos para uma grande equipe, né, o Joinville do Vander Iacovino, e ficamos em terceiro lugar em 97. Depois em 97 não, 2007. Depois em 2008, conseguimos ser vice-campeão, né, perdemos para a Malve, super campeã, a Malve do Falcão, do Lenísio, do Thiago goleiro, mas um jogo que daria, né, uma final que daria para a gente ter beliscado. Ganhávamos dentro de casa de 2-1, tivemos um tiro direto, faltando 26 segundos. O Thiago defendeu de uma maneira ilegal, mas defendeu esse tiro, e na saída de bola o Lenísio conseguiu empatar o jogo, e aí fomos para a final lá em Jaraguá e perdemos essa final para o time da Malve. Mas assim, eu reputo, né, porque foi um trabalho que eu tive que iniciar, né, de uma terra arrasada, eu reputo que na Ubra foi assim, o meu grande trabalho no futsal. Muito, muito orgulho, muita honra. Infelizmente não vencemos a Liga, mas foi um terceiro lugar e um vice-campeonato que muito me orgulharam. Vencemos sim uma Superliga em Uberlândia, né, ganhamos da Malve na semifinal e ganhamos do Joinville na final, que foi assim, o meu grande título nessa passagem lá na Ubra. E outra coisa que eu consegui, que me marcou muito, né, nessa minha passagem na Ubra, eu consegui trazer a Nike de volta para o futsal. Eu cheguei, a Umbro estava em litígio, estava saindo, e eu consegui fazer com que a Nike acreditasse de novo no futsal e voltasse. Então é mais um marco que eu acho que foi bacana, né, e foi assim, o encerramento do meu trabalho no futsal. Depois ainda fiquei no voleibol da Ubra,
né, que acabou encerrando a sua trajetória esportiva, infelizmente, e aí eu acabei tendo motivos familiares e pessoais, voltando aqui para a minha cidade natal, que é Campanha. Atílio, você, com toda essa bagagem, essas experiências, né, no futsal brasileiro, no futsal mineiro, com tantas conquistas, você tem interesse em voltar para o futsal? Olha, Levi, eu não tinha não, sabe? Eu quando decidi, né, me dedicar à família e cuidar dos meus negócios, eu meio que falei para o mercado que eu tinha aposentado. Te confesso que eu tive convites, né, mesmo com essa aposentadoria, eu recebi convites de times de ponta, de times que queriam uma pessoa para iniciar um trabalho. Cheguei a conversar com alguns, mas as coisas não se concretizaram, né? Então, eu acabei ficando em Campanha, e quando você se ausenta por um período longo, acaba que o mercado te esquece, né? Os novos vão chegando, você vai até fazer aí uma live que eu faço questão de assistir com o Lavoisier, que foi meu atleta na Ubra, né? Levei o Lavoisier da Intel para a Ubra, ele estava meio que esquecido lá, né? Foi dada a oportunidade para ele e ele recuperou o futsal dele a ponto de ser lembrado de novo, não foi convocado, mas lembrado de novo com uma seleção. Então, trabalhei com o Lavoisier, e hoje ele é um dessa nova geração, né? Vários ex-atletas hoje exercem essa função, mas eu acho que os velhinhos têm possibilidade ainda. Se alguém quiser um velhinho aí do grupo de risco aí para poder conversar, para poder de novo tá tentando fazer um trabalho. Marco Bruno brincando comigo aí, Marco Bruno, um grande amigo que eu fiz no futsal, um grande amigo mesmo, fazendo também lives a seu exemplo aí muito bacanas, viu? Mas nós ainda temos uma vaga aí, né, Marco Bruno? Se alguém quiser lembrar dos velhinhos aí, eu acho que a nossa experiência ainda teria um peso, viu? Conhecimento e experiência nunca ficam velhos, Atílio. Sempre você é um profissional que tem muita bagagem, muita experiência, que está aí disponível no mercado. Se tiver que voltar, se Deus achar que deve voltar, eu tenho certeza que você está preparado e fazendo a sua capacitação, acompanhando o futsal de perto para você novamente poder contribuir. E não só futsal, viu, Matheus? Eu tô até vendo um amigo que eu fiz a Universidade de Futebol. O Gleifson está aí nos acompanhando, um grande amigo que eu fiz lá. O Milton fez a Universidade de Futebol também. A gente corre atrás, né, para ver o que o mercado fala, né? Tenho assistido as suas lives, né? Todas fantásticas, parabéns. Você está sendo aí, com certeza vai ser o campeão de lives, né, pela quantidade, principalmente pela qualidade, né? E até o Eric, né, e o Goda estão falando ali que tem o Brasil Futsal Massa, até fiz questão de estar aqui com uma camisa desse projeto, né, que o Eric com o Goda iniciaram em São Paulo, e que eu fui, né, tive a honra de ser convidado para poder tocar esse projeto, né, e fomos muito felizes. Eu acho que a crise atrapalhou bastante, né, a gente está sem fazer os jogos, né, não só pela crise da pandemia, mas como crise financeira das prefeituras, mas é um projeto que eu tenho um carinho muito grande, né, que eu abracei. Então a gente faz esse trabalho, né, com os grandes mitos do futsal brasileiro, né? A gente tem cerca de 30 atletas, o Érico, o Bagé, o Pezão, o Leandro, o Goda, o Vaguinho, Pelé Júnior, Leandrinho, o Jabá, o Choco, o Índio Fixo, o Índio Goleiro, o Cime, Fininho, Lenísio, Vinícius, desculpa se eu pulei alguém, o Tostão, cara, o Betão. Então, assim, são muitos jogadores que fazem parte desse projeto, cara, que eu espero que a gente possa voltar com força depois aí dessa crise que a gente está passando. Atílio, queria te agradecer, nós estamos chegando ao final de mais uma live.
Falar para o pessoal aí que perdeu a live, ela vai estar disponível na TV Levi Sports no YouTube. Te agradecer de coração por você ter aceitado esse desafio conosco aqui. Agradecer também pelas palavras em relação às lives. Essa é uma forma que eu encontrei de contribuir, de uma certa forma, para as pessoas que estão em casa, que não podem trabalhar nesse momento com esporte. Infelizmente, estamos todos parados, né? Nós estamos fazendo começamos um trabalho na Federação Mineira de Futebol de Salão com o Zé Raimundo, a Escola de Capacitação em Futsal, há cerca de 3 anos, faz 3 anos agora em setembro. Tive a oportunidade de conviver um pouquinho com o Milton, quando numa oportunidade e ocasião ele deu um curso para nós e foi sensacional. E nesses últimos 3 anos a gente já capacitou cerca de quase 1.000 treinadores, né, e de futsal aqui em nosso estado, inclusive recebendo profissionais de outros estados e também de outros países, esses eventos que nós temos feito aqui. Então, dentro disso, e por ser apaixonado pelo futsal, eu tive a oportunidade de vê-los jogarem na época do Atlético, de acompanhar, inclusive numa ocasião que o Atlético veio aqui com a base, foram 2 categorias, veio no adulto com o sub-20, onde tinha Neto, Tostão, Bianchini, Igor, entre outros, né, participarem de um torneio. Eu acabei sendo convidado pelo Zé Raimundo para participar da equipe lá em Belo Horizonte, e de 98 para 99, infelizmente não deu certo, depois eu fui jogar no Minas, mas sempre acompanhei essa turma de perto, sou apaixonado pela modalidade, e a gente acredita que o futsal é um produto rentável, que precisa só ser um pouco mais bem trabalhado, para que ele possa voltar a crescer, e que precisa de ter pessoas como você, que tem uma bagagem, tem uma experiência fantástica dentro da modalidade para contribuir. Então, estou te agradecendo de coração por você ter contribuído conosco aqui hoje, ter trazido essas histórias que, na verdade, não são histórias, são lendas, porque eu acredito muito que não teremos outro projeto como aquele, que ele foi histórico. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela conduta e obrigado pela live. Eu que te agradeço, foi uma honra muito grande, né? E além de você estar fazendo essas lives todas, Levi, você está fazendo uma coisa diferente das outras que eu tenho visto, que você está disponibilizando isso no YouTube. Então, as pessoas que não tiveram oportunidade, depois você podia falar como é que as pessoas podem acessar, porque são lives, eu tenho assistido quase todas, são lives maravilhosas que você está deixando gratuitamente à disposição de quem queira assistir. Hoje mesmo, né, a live do Rafael, que foi do marketing do Atlético, do Palmeiras, né, que live maravilhosa, que aprendizado, outras todas aí que você está fazendo, vai fazer aí com o Vinícius, a do Reinaldo domingo, como eu dei risada, né, foi uma live maravilhosa. O Reinaldo é um cara que, sabe, eu tenho uma gratidão muito grande, porque é um cara que quando eu cheguei, né, a Liga tem muito isso, quando você chega, né, pato novo, os caras te deixam meio de lado, o Reinaldo sempre me ajudou, sempre que eu consigo fazer, que eu procurei fazer, né, o Laércio Graça, hoje presidente da Liga Paulista, sempre fez questão de falar isso, né, eu esticava a mão mesmo, eu acho que você tem que sempre passar para as pessoas que você conhece, porque isso te faz crescer, né? Você não tem que guardar, você tem que multiplicar. O que você sabe, você tem que passar. Eu estou sempre à disposição, né? Muitos ex-atletas aí que hoje estão exercendo a função de diretores, de supervisores. O que precisar de mim, pode me procurar. Eu nunca falei não, nunca neguei, né? A gente tem que realmente passar para todos aquilo que a gente aprendeu. Marco Bruno, sempre meu grande parceiro, foi o supervisor que, quando eu estava sem clube, me ofereceu a oportunidade de trabalhar com ele no Vasco. Não tinha mais aquele investimento de 2000, 2001, 2002, mas, né, tive essa honra de trabalhar com ele numa Copa Rio, São Paulo e Minas. Então, Levi, te agradeço, muito honrado. Espero ter passado um pouquinho aí dessa trajetória, dessa experiência, né, que, graças a Deus, eu tive mais felicidade, conquistei muitos amigos, né, e isso aí a gente guarda, e isso é pro resto da vida, isso não tem preço, né? Futsal, amigos,
né? E essa oportunidade de estar aprendendo e de estar podendo dividir com todos, né, aqueles que nos seguem, que acreditam no nosso potencial, aquilo que a gente conseguiu aprender e conquistar ao longo desses anos todos. Grande abraço, viu? Obrigado, pessoal. A live vai estar no YouTube, TV Levi Esportes. Um abraço a todos, muito obrigado pela participação, boa noite, até mais. Um abraço, Atílio! Um abraço, obrigado por todos aí que participaram.